Deus, aleluia. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus, querida igreja. Glória a Deus, o Senhor é bom e o Senhor tem algo bom para nós. O Senhor sempre tem algo bom e nesta noite não será diferente. Você pode se assentar. Nós iremos compartilhar a palavra do Senhor, aquilo que o Senhor tem para nós nesta noite. Eu sei que, como foi falado pelo nosso irmão Cláudio, nós temos muitas visitas e isso alegra o nosso coração. Se você está do lado de alguém que nos visita hoje, você pode falar para ela: você é bem-vindo aqui. Fala para a pessoa que está do seu lado. Fala para ele: a casa é sua. Aleluia. Fala assim para ele, ó: tudo que eu for comer, você vai comer também. Aleluia. Glória a Deus. A palavra de Deus diz que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. E hoje nós iremos compartilhar a palavra do Senhor. Sei que os irmãos estão tomando seus lugares, mas agora eu quero pedir silêncio para você, para que nós possamos nos concentrar na palavra de Deus. Amém? Estou muito feliz, com a voz de volta hoje, mais aliviado. Semana passada foi complicado demais, irmãos. Eu cheguei em casa, estava impossível até de falar. Só de falar na minha voz já dá até uma vontade de tossir. Mas é bom estar com os irmãos. E hoje estive pensando, orando. Nós tivemos uma semana de Casa de Milagres abençoados, amém? Casa de paz, que aconteceram milagres. Aleluia. Glória a Deus. Era só para ver se os irmãos estavam espertos, entendeu? E nós temos pessoas que são fruto das nossas casas de paz aqui. E é uma alegria, nós temos orado pela sua vida. Você que está aqui, nós estamos na sua casa. Porque se tem um irmão nosso lá, nós estamos todos juntos. Aleluia. Amém? Então, se tem alguém aqui, eu sei que tem algumas pessoas, saiba, nós estamos muito felizes aqui pela sua presença, amém? Se tem casa, Deus tem uma palavra para você. E a semana nós compartilhamos as nossas casas de paz do quê? Do tempo de livramento do Senhor. Que o Senhor tem um livramento para a nossa família. E aí eu estava pensando sobre isso, e aí eu fui para Deus, falei: Senhor, fala comigo, eu preciso ouvir algo do Senhor novo. Não novo, que eu nunca tinha ouvido, mas que tem a ver com aquilo que nós temos vivido. E o Senhor colocou uma palavra no meu coração. E o tema da nossa palavra de hoje é hora de marchar rumo à vitória. Amém? Quantos querem vitória na sua vida? Dá um glória a Deus bem forte. Aleluia! Abra sua Bíblia lá em Êxodo 14. Nós vamos ler o trecho da palavra de Deus. Se você não tem uma Bíblia ou não a trouxe, nós iremos projetar também, amém? Livro de Êxodo, segundo livro da Bíblia. Texto precioso. Nós vamos ver aqui que houve um livramento poderoso de Deus para o povo dele, para o povo escolhido. E saiba que eu e você somos o povo escolhido do Senhor, amém? Glória a Deus. A Bíblia diz: somos raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo escolhido pelo Senhor, adquirido por Ele. E assim também era este povo aqui. Nós vamos ver aqui, esse texto fala sobre o tempo do livramento do Senhor para o povo de Israel. Quando o Senhor os livrou e abriu o mar vermelho para eles, foi um tempo de livramento. Hoje é tempo de livramento para você. Se o mar não se abrir, você pode andar sobre as águas, mas o Senhor tem poder de fazer o mar abrir na sua vida, amém? Glória a Deus. É tempo de avançar, irmãos. É tempo de nós rompermos. Sabe, quando você está passando por uma dificuldade e você não sabe nem por que você está passando por aquilo, mas aquilo você não consegue romper e parece que a dificuldade cada vez mais aumenta. Quando mais aumenta, é porque a bênção está mais próxima. Porque é um tempo do romper. Quando as suas forças se esgotarem e você colocar na mão de Deus, Ele vai abrir o mar. Amém? Glória a Deus. Vamos ler o texto de Êxodo 14, do 1 ao 31. Aleluias. Glória a Deus, irmãos. Estou muito ansioso com aquilo que o Senhor irá fazer hoje. Amém? Glória a Deus. Êxodo 14, versículo 1 diz assim: então falou o Senhor a Moisés dizendo: fala aos filhos de Israel que voltem e que se acampem diante de Pi-Hairote, entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zefon. Em frente deles assentareis o campo junto ao mar. Então Faraó dirá
dos filhos de Israel. Estão embaraçados na terra, o deserto os encerrou. E eu endurecerei o coração de Faraó para que os persiga, e serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército. E saberão os egípcios que eu sou o Senhor. E eles fizeram assim. Sendo pois anunciado ao rei do Egito que o povo fugia, mudou-se o coração de Faraó e de seus servos contra o povo, e disseram: por que fizemos isso, havendo deixado ir a Israel para que não nos sirva? E aprontou o seu carro e tomou consigo o seu povo, e tomou os 600 carros escolhidos, e todos os carros do Egito, os capitães estavam sobre eles. Porque o Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, para que perseguisse aos filhos de Israel, porém os filhos de Israel saíram com alta mão. E os egípcios perseguiram-nos, todos os cavalos e carros de Faraó, e os seus cavaleiros e o seu exército, e alcançaram-nos acampados junto ao mar, perto de Pirairote, diante de Baal-Zefon. E aproximando Faraó, os filhos de Israel levantaram os seus olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e disseram a Moisés: não havia sepulcros no Egito, para nos tirar de lá, para que morramos neste deserto? Por que nos fizeste isso, fazendo-nos sair do Egito? Não é esta a palavra que te falamos no Egito, dizendo: deixa-nos que sirvamos aos egípcios? Pois que melhor nos fora servir aos egípcios do que morrer no deserto. Moisés, porém, disse ao povo: não temais, estais quietos e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará. Porque os egípcios que hoje vistes, nunca mais os tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Então disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. E tu levanta a tua vara e estende a tua mão sobre o mar e fende-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. E eis que endurecerei o coração dos egípcios, e eles entrarão atrás deles, e eu serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, nos seus carros e nos seus cavaleiros. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando for glorificado em Faraó, nos seus carros e nos seus cavaleiros. E o anjo de Deus que ia diante do exército de Israel se retirou e ia atrás deles. Também a coluna de nuvem se retirou de diante deles e se pôs atrás deles, e ia entre o campo dos egípcios e o campo de Israel. E a nuvem era trevas para aqueles, e para esses clareava a noite, de maneira que em toda a noite não se aproximou um do outro. Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o Senhor fez retirar o mar por um forte vento oriental toda aquela noite. E o mar tornou-se em seco, e as águas foram partidas. E os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas foram-lhe como um muro, à sua direita e à sua esquerda. E os egípcios os seguiram, e entraram atrás dele todos os cavalos de Faraó, os seus carros e os seus cavaleiros, até ao meio do mar. E aconteceu que na vigília daquela manhã, o Senhor, na coluna de fogo e da nuvem, viu o campo dos egípcios, e alvoroçou o campo dos egípcios, e tirou-lhe as rodas dos seus carros, e dificultosamente os governavam. Então disseram os egípcios: fujamos da face de Israel, porque o Senhor por eles peleja contra os egípcios. E disse o Senhor a Moisés: estende a tua mão sobre o mar, para que as águas tornem sobre os egípcios, sobre os seus carros e sobre os seus cavaleiros. Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o mar retornou a sua força ao amanhecer. E os egípcios, ao fugirem, foram de encontro a ele, e o Senhor derrubou os egípcios no meio do mar, porque as águas, cobriram os carros e os cavaleiros de todo o exército de Faraó que haviam seguido no mar, nenhum deles ficou. Mas os filhos de Israel foram pelo meio do mar seco, e as águas foram como um muro, à sua direita e à sua esquerda. Assim o Senhor salvou a Israel naquele dia da mão dos egípcios. Israel viu os egípcios mortos na praia do mar, e viu Israel a grande mão que o Senhor mostrara aos egípcios. E temeu o povo ao Senhor, e creu no Senhor e em Moisés, seu servo. Amém? Que texto precioso, irmãos. Essa palavra que nós já conhecemos, essa história,
Nós temos vivido um tempo onde a nossa televisão, até a nossa TV aberta, podemos dizer assim, através da emissora da TV Record, tem passado muito sobre esses acontecimentos, né? E aí, estava passando, e não sei quanto tempo faz atrás, não faz muito tempo, que passou até esse episódio, parece que foi o dia que deu mais audiência naquele horário na TV, no Brasil. Esse horário foi o horário que deu mais audiência. Todos os canais, não importa o que estava passando na TV aberta, quando abriu o Mar Vermelho foi o horário que deu mais audiência. Eu falei, eu não assisti, irmãos, na minha audiência não foi, eu nem sabia que era isso, porque eu não tenho acompanhado, é um horário que não bate com os meus compromissos, mas é algo que nós sabemos. Quem aqui nunca ouviu falar que Deus abriu o Mar Vermelho? Quem nunca ouviu não vai ter coragem de levantar a mão essas horas, né? Mas a travessia do Mar Vermelho talvez tenha sido o maior milagre operado por Deus no Antigo Testamento. Nós vemos Deus fazendo grandes coisas, mas este milagre do Senhor é um milagre muito poderoso. Não tinha acontecido nada igual ainda. E eu acredito que não vai acontecer nada igual. De tamanha grandeza e poder, como o mar se abrir ao meio. A Bíblia diz que o povo, ele passou a seco, e cada parede do lado direito e do lado esquerdo era um mar. Eu imagino se tivesse alguém curioso igual eu, ia colocar a mão lá na parede, dar uma olhadinha na mão, porque, irmão, deve ter sido poderoso, deve ou não deve? Quantos queriam estar lá nessa hora? Amém. Aleluia! Deve ter sido muito poderoso. E esse milagre, ele foi tão poderoso, estudando sobre isso essa semana, lá em Apocalipse 15:3, tem um cântico no céu, que é cantado no céu, originado por esse milagre. Lá em Apocalipse 15:3 diz assim, ó, e cantavam onde? Lá no céu, os anjos, olha só, e os anjos cantavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: grandes e maravilhosas são as tuas obras, Senhor, Deus Todo-Poderoso, justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei dos Santos. Foi cantado pelos anjos, fazendo alusão ao milagre que o Senhor tinha feito lá para o povo de Israel, abrindo ao mar. Só que é interessante que antes de atravessar a seco, antes dessas colunas de água à direita e à esquerda, os israelitas tiveram que se submeter a uma grande dificuldade. Irmãos, para pensar. Vocês falaram que queria estar lá porque eu falei de andar por meio do mar, né? Mas e antes? Eles não sabiam que o mar ia abrir. O exército de Faraó estava nas costas dele. Da direita não dava para ir porque tinha inimigo, na esquerda também, e na frente o mar. Que situação difícil. E muitas vezes nós somos colocados por Deus em situações como essas, para que nós possamos experimentar do milagre do Senhor. Não há saída. Quantas vezes nós estamos em situações onde não há saída? O que eu vou fazer agora? Para onde eu vou? Não há como me livrar. A derrota já está clara aos seus olhos e aos meus olhos. E como que eu posso perceber isso? Nós lemos aqui o texto. Se você ficou atento àquilo que nós lemos, o que o povo começou a fazer? Eles queriam estar lá? Não, nós queremos porque nós sabemos o final. Mas eles não queriam. Pelo contrário, falaram: ô Moisés, você está de brincadeira. Era melhor a gente ter ficado lá. Nós falamos para você não tirar nós de lá. Era melhor ser escravo do que morrer. E muitas vezes, muitos cristãos, muitos homens e mulheres têm preferido viver escravos do que viver a liberdade. Por quê? Porque não querem pagar o preço para ver o milagre do Senhor. E aí nós vemos aqui o que aconteceu com eles. Começaram a resmungar, começaram a blasfemar, falaram: Moisés, nós vamos morrer aqui. Olha para onde você nos trouxe. Porque não havia expectativa de uma saída de Deus. Eles não tinham ainda experimentado dos milagres de Deus na vida deles. Mas eu quero dizer, se até aqui hoje você não experimentou os milagres, Deus tem milagre para fazer na sua vida. Eu não sei qual é o mar que precisa se abrir, mas o Deus que nós servimos pode abrir o mar. Sabe, não tem mais saída? Deixa na mão de Deus. E aí o que Deus pega e fala para o povo? Deus pega e fala: Moisés, só faz uma coisa, pede para o povo marchar. Obediência. Obediência é uma palavra. Como que nós vamos marchar, sendo que tem um mar à nossa frente? Mas havia uma palavra de Deus liberada. Moisés, ele era obediente ao Senhor, e quando ele tocou ao mar, o mar se abriu. E nós vamos ver aqui alguns princípios importantes
que vão determinar a nossa vitória ou a nossa derrota. Nós vemos aquela cena bíblica de Moisés com o povo, como eu descrevi aqui, quando liberta a escravidão através das pragas, porque o faraó ele não queria libertar o povo, mas havia uma promessa, o povo ia ser liberto por o Senhor. E aí passaram 10 pragas até que o faraó decide, por vencido pelo cansaço, podemos dizer assim, por tanto ser pressionado pela manifestação do poder de Deus, naquelas 10 pragas, ele decide por libertar o povo. E aí nós vemos que após libertos da escravidão, eles acharam que não iriam enfrentar problemas, mas eles enfrentaram todos esses problemas, e todos eles estavam questionando Moisés, e Moisés ele entrou na presença do Senhor e perguntou para o Senhor: e agora, Senhor, o que nós fazemos? Eu não sei se você já chegou nesse ponto ou se você ainda tem tentado, porque muitas vezes a nossa última opção é perguntar para Deus o que fazer. A gente tenta, a gente toma as nossas atitudes, a gente dá a nossa saída, a gente dá o nosso jeito, aí quando não dá mais, fala: Deus, e agora? Talvez Moisés tenha pensado muito: e agora, o que eu faço? Mas só que Moisés ele estava numa situação de muita pressão, e ele não tinha muito o que fazer a não ser perguntar para Deus: e agora? E agora o que eu faço? E qual foi a resposta de Deus para ele? Peça ao povo que marche. Nós devemos marchar, ir adiante. Nós não somos daqueles que retrocedem, como está escrito lá em Hebreus 10, mas nós somos daqueles que avançam para a vitória. Não há tempo para nós perdermos voltando atrás, porque lá atrás não tem nada que nos agrade, não tem nada que nos traga vitória. Se nós olharmos para o caminho que o povo deveria seguir, era um caminho muito dificultoso. Tinha montanha de um lado, do outro lado tinha os inimigos, o exército estava atrás, não tinha para onde eles irem. A única situação para eles que eles poderiam ver com os olhos dele era o que? Era a morte. E quantas vezes em várias áreas da nossa vida o que nós temos enxergado é morte, mas o Senhor pede para que nós possamos ir e marchar. Só que o texto que nós lemos, eu queria que o Alim projetasse novamente aí o versículo 2, por favor. Nesse versículo 2 tem algumas coisas preciosas que eu queria compartilhar com os irmãos. O versículo 2, eu queria repetir, queria que você acompanhasse aí. Olha só o que Deus diz. O versículo 1 diz assim: então falou o Senhor a Moisés dizendo, e o versículo 2 diz assim: fala aos filhos de Israel que voltem, e que se acampem diante de Pi-Hairote, entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zephon. Em frente dele assentareis ao campo, junto ao mar. Esse texto é muito precioso, irmãos, nos traz algumas verdades. Primeiro, olha só o que diz aí. Nós vamos analisar esse parágrafo, esse versículo. Diz assim: dize aos filhos de Israel que voltem. Como assim? Voltar para onde? Eles tinham acabado de passar por um local e Deus pede para eles voltarem. Voltarem para onde? Para um local, que aquele local seria estratégico para que Deus desse a vitória. E nós podemos aprender algumas coisas com isso. Primeiro lugar, recuos estratégicos não significam derrota. Ah, mas por que eu vou voltar? Já falei, não vou voltar atrás não. Ah não, já foi. Não adianta chorar o leite derramado. Ah não, agora não tem mais jeito. Deus pediu, e eu estava lendo esse texto começou a falar no meu coração. Deus pediu para ele: volte lá, fique parado ali. Aonde que era esse lugar? Esse lugar chamava Pi-Hairote. Para eles, naquele momento, recuar em nenhum momento significou voltar para o Egito. Deus não estava mandando eles voltarem para o Egito, estava mandando eles voltarem para um lugar estratégico, um lugar de obediência. E Pi-Hairote significa lugar de liberdade. Israel acampou diante da liberdade, apesar do fato de estar neste lugar sem um convite, sendo um convite para a perseguição. Para os egípcios aquele lugar era estratégico. Falou: não, pronto, agora eles estão encurralados, porque Pi-Hairote era de frente com o mar, não tinha outra saída. E Deus manda eles voltarem de frente para o mar. Eu imagino que eles devem ter chegado em frente ao mar e falaram: não, aqui não vai dar, e começaram a desviar do mar. Deus falou: não, volta para lá, lá vai ser o lugar da liberdade. Sabe, às vezes nós precisamos voltar em determinadas posições, em determinadas decisões da nossa vida,
nós precisamos ficar atentos a isso. Entendam, quando nós estamos na véspera de um milagre, mesmo que haja possibilidade da perseguição e oposição do inimigo, nós devemos sempre contemplar a vitória através da nossa fé. Não importa se tem um inimigo, se você está com Deus, você é mais que vencedor. Nós louvamos com o canto que diz aqui o quê? Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. E aí o texto continua no versículo 2 ainda, pode deixar ele projetado por favor, e que acampem diante de Pi-Hairote entre o que? Entre Migdol e o mar. Migdol significa torre ou fortaleza. Então eles estavam entre a liberdade e a dificuldade. Eles estavam posicionados ali entre a vitória e a derrota. Deus iria de uma forma miraculosa fazer algo que eles nem imaginavam, mas para isso eles precisavam se posicionar. Para que nós possamos ser vitoriosos, nós teremos que tomar uma posição. Nós hoje, isso sempre vai ser um dilema da nossa vida. Nós estaremos posicionados entre os problemas e as vitórias. A vitória só depende de você se posicionar. Qual deve ser a nossa posição? Devemos nos posicionar em Deus, confiar em Deus. A Bíblia diz lá no Salmo 46 que Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Ele é o socorro bem presente na hora da angústia. Esse é o Deus que nós servimos. Amém? Glória a Deus. E aí o texto continua, diante de Baal-Zefon. Baal-Zefon significa Senhor do Norte. O norte na Bíblia está associado ao juízo de Deus. Ou seja, não devemos nos esquecer, o juízo está diante da igreja. Nós estamos, como nós falamos alguns cultos atrás, diante do final dos tempos. Deus está para trazer o juízo ao mundo. Nós, através de Deus, somos libertos de toda a condenação, mas o juízo para o mundo virá. Deus vai abrir o mar vermelho e punir Faraó. Isso é um símbolo. Deus nos liberta, mas pune Faraó. O mar fechou e destruiu todos aqueles que estavam contra o povo de Deus. A volta do Senhor é certa. Nós vemos que o mundo está maduro para isso. Nós sabemos que o Senhor voltará. E aí o texto continua ainda no final do versículo 2 dizendo: vos acampeis junto ao mar. Como assim? Eu imagino que se estivessem homens como eu que não sabem nadar, ficariam desesperados com isso. Como, Senhor, pelo amor de Deus, me manda pular lá do 9º andar, me manda pular da Torre Eiffel, mas não me manda ficar perto do mar, que eu tenho medo. E quantas vezes nós estamos em posições onde nós ficamos com medo? Mas entenda, se Deus mandou você ir, vá. Fique lá, não saia. Não tome uma decisão que Deus não mandou você tomar. Não saia da posição. Confie em Deus. Confie naquilo que Ele mandou você fazer. Às vezes nós queremos tomar a decisão. Mas é porque você não sabe que eu tenho passado. Eu posso não saber, mas Deus sabe. Deus conhece a sua situação. E Ele diz para você: não tome a decisão que eu não mandei você tomar. Amém? O Senhor sabia. O Senhor sabia que Faraó viria. O Senhor sabia que Faraó queria destruir eles. Mas na verdade o Senhor queria que Faraó viesse. O que o Senhor falou? Eu vou endurecer o coração dele. Eu vou mandar ele ir. Por quê? Porque não há vitória sem luta. Não há vencedor sem que haja um derrotado. E nós somos vencedores em Cristo. E já há um derrotado. Tome posse da sua vitória. Amém? Glória a Deus. Aleluia. E aí no verso 15, o Senhor diz algo poderoso. Dize aos filhos de Israel que marchem. Marchar e nunca ser alcançados pelo exército inimigo. Marchar por um caminho que não existia. Irmãos, nós somos da fé. E os da fé andam por onde não há um caminho. Um caminho visível. Mas o que vai acontecer? Não sei. Eu não sei o que vai acontecer. Eu sei que meu Deus tem o melhor para mim. Então eu posso confiar em Deus, que tudo que for acontecer, como foi falado, mesmo uma flor de uma árvore não vai cair sem que o Senhor permita, porque o Senhor tem o melhor para mim.
Nós precisamos marchar para experimentar e viver o milagre do Senhor. Marchar para estar mais próximos da vitória. Não devemos parar. Este é um princípio. Não pare. Muitas vezes nós queremos parar, dar um tempo, sabe? Eu vou dar um tempo, sabe? Eu estou cansado desse negócio. Estou cansado da célula. Eu estou cansado dos meus filhos, do meu trabalho. Vou dar um tempo. Irmãos, parar significa morte. Não pare. O Senhor em nenhum momento mandou eles parar. Mandou eles retroceder e avançar. Volta lá em Pihirote, alguma coisa assim, agora me enrolei. E marche. E avance. O Senhor não falou para ele, não, fica parado lá. Vai dormir lá na beira do mar, que vamos ver se o exército de Faraó desiste. Não. Esta é a ordem dada a todos nós, quando iniciamos a caminhada com o Senhor. Avançar, sem parar. Tem um texto lá em Efésios 4:13, que nos revela que há uma caminhada, um trajeto, uma carreira a ser seguida, e que essa carreira vai determinar a nossa vitória. Olha só o que diz lá em Efésios 4:13: até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de homem feito à medida da estatura da plenitude de Cristo. Este é o final. Todos chegarmos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus. Até que você chegue lá, você não pode parar. E o que as dificuldades fazem comigo? Me levam a este lugar. Me levam a confiar em Deus para que Ele me leve a viver essas experiências miraculosas. Precisamos entender de maneira prática esse caminho para que todos possamos compreendê-los e realmente iniciar essa jornada. Se você não entender que o propósito de Deus é te fazer mais parecido com Cristo, até que todos cheguemos à unidade do pleno conhecimento do Filho de Deus. Se você não entender isso, a sua vida vai ser vazia. Tudo para você vai ser o acaso. Tudo para você vai ser as pessoas se levantando contra você. Mas o objetivo de Deus é que você seja alguém vencedor. Amém? Glória a Deus. 2 Pedro 1, do 5 ao 8, nos fala de como conhecer melhor esse caminho de vitória. Olha só o que diz o texto de 2 Pedro. E vós também, pondo nisto mesmo toda a diligência, acrescentai à vossa fé a virtude, e a virtude a ciência, e a ciência a temperança, e a temperança a paciência, e a paciência a piedade, e a piedade o amor fraternal, e o amor fraternal a caridade. Porque se em vós houver e abundarem estas coisas, não vos deixarão ociosos, nem estéreis no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Esse texto é precioso, irmãos, e ele tem duas palavras que se destacam nele. A primeira palavra é diligência. Diligência significa atividade, desvelo, empenho, esforço, força, solitude, solicitude, esmero, apuro, capricho, primor. E o que isso significa? Isso nos mostra que o assunto a ser tratado aqui por Pedro é de muita importância. O apóstolo Pedro aqui nos alerta a empregar todo o nosso esforço, todo o nosso potencial em realizar algo. E o que ele pede para nós realizarmos? Ele fala aqui, para que seja acrescentada a nossa fé. Olha só, acrescentar aqui significa aumentar, colocar dentro, ajuntar. O que Pedro está querendo afirmar? Está dizendo que é necessário você empregar todo esforço. Nada é feito sem esforço. Às vezes a gente está querendo as coisas de mão beijada. Nada é de mão beijada. Se você receber algo de mão beijada, desconfie. Desconfie. Está muito fácil. Sabe, quando é muito fácil. Agora, entenda, se você receber um milagre de Deus, pode ter certeza que houve luta de alguém. Se você não lutou orando, alguém lutou orando por você. Nada é fácil. Eu nem sei como eu vim parar aqui. Nós sabemos. Alguém orou, alguém jejuou, alguém batalhou pela sua vida. Nada é fácil. Tem que haver esforço. A Bíblia diz que desde o tempo de João Batista, o reino de Deus é tomado à força. Aqui, quando Pedro fala isso, ele está dizendo que é necessário empregar todo o esforço para acrescentar o quê? Ao nível da fé, sempre um outro nível superior.
E após alcançarmos esse nível, começamos agora o quê? A amadurecer. Muitas pessoas acham que o que Deus quer é apenas salvá-la. Ah não, já aceitei Jesus, pastor, eu estou tranquilo. Não, isso é só o começo. Deus tem muito mais. Deus não queria apenas libertar o povo do Egito. Ah não, agora nós já somos livres. Não, eu quero fazer mais. Eu quero que vocês me conheçam de perto. Eu vou abrir o mar. Eu vou derrotar exércitos mais poderosos que vocês. Eu vou fazer grandes coisas. A salvação é só o começo. Fala para a pessoa do seu lado, irmão, a salvação é só o começo. Só que muitas vezes, irmãos, há muitos obstáculos entre a nossa vitória, entre nós e a nossa vitória. É um texto lá de Samuel que fala que existia uma mulher chamada Ana, que ela tinha um sonho. Ela tinha um objetivo de ser mãe. E talvez você tenha alguns objetivos na sua vida, só que a circunstância da vida tem te impedido de conquistar. E aí nós vemos aqui, e esse é um princípio importante para mim e para você: você não pode permitir que Penina lhe impeça de alcançar seus objetivos. Quem era Penina? Penina era mulher também do marido de Ana, Eucana. 1 Samuel 2,5 diz assim: até a estéril deu à luz a 7 filhos, e a que tinha muitos filhos enfraqueceu. A Bíblia diz, como eu disse aqui, que havia um homem chamado Eucana. Ele tinha 2 mulheres, Ana e a outra era Penina. E a Penina tinha filhos. Só que Penina não era uma mulher temente a Deus, e Ana era uma mulher temente a Deus. E aí a Bíblia diz que essa mulher chamada Penina zombava de Ana, porque Ana não poderia dar filhos para o seu marido. Só que Ana tinha um sonho de ter filhos. E aí Ana, ela ia sempre aos pés do Senhor no templo, clamar, chorar, pedir para o Senhor. Ela não desistia do seu sonho. Só que Eucana, a Bíblia diz que amava Ana. Não me perguntem por que ele tinha 2 mulheres, porque esse não é o momento, posso te responder. Havia uma cultura no país onde eles viviam e na época que permitia isso. Confesso que Eucana era muito corajoso ter 2 mulheres. Totalmente problemática a situação de Eucana aqui. Por quê? Porque ele amava uma que não podia dar filhos, e a outra, a Bíblia diz que ele amava menos, dava muitos filhos para ele já tinha muitos filhos com ela. Mas a palavra de Deus diz que Ana tinha um sonho. Qual é o seu sonho? E aí a Bíblia diz que Ana ia diante de Deus pedindo um filho. E ela percebeu que melhor do que realizar o seu sonho é que ela podia atrelar o sonho dela ao sonho de Deus. E aí ela não quis fazer uma troca com Deus, mas ela falou: Senhor, se o Senhor me der um filho, eu vou entregar ele para o Senhor. E a Bíblia diz que o marido dela tentou fazer ela desistir do sonho. Falou: não, eu sou melhor que 10 filhos, eu vou te dar tudo. Sabe aquele marido que você sempre sonhou, mulher? Eucana estava fazendo essa proposta para Ana: eu vou ser melhor do que qualquer filho, melhor do que tudo, eu sou eu, você já tem a mim. Sabe, muitas vezes as pessoas querem que a gente se contente com pouco, só que Deus tem o melhor para você, não se contente. Amém. Não ache que Deus não vai fazer mais, Deus vai fazer. E Ana não desistiu, ela falou: não, até parece que você é melhor que meus filhos, eu quero um filho, dá-me um filho, Senhor. E ela foi para Deus, chegou lá chorando, desesperada nos pés do Senhor. O próprio profeta falou: você está bêbada? Você vai ficar vindo bêbada aqui? Tamanho era o desespero dela. E ela falou: eu quero um filho. E todo mundo estava querendo fazer com que ela desistisse. Ela vivia atribulada, mas ela fez um voto ao Senhor. Olha só o que diz lá em 1 Samuel 10, versículo 10, versículo 11. E fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, da tua serva não te esqueceres, mas a tuas servas derem um filho homem, ao Senhor o darei todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará a navalha. E o que aconteceu? Passou um tempo de deserto, de frente do mar, ela não saiu, ela continuou clamando, pedindo para Deus. Deus deu o filho, Samuel. E aí, melhor do que dar o filho, sabe, às vezes você pede algo para Deus e você não sabe qual que vai ser o desdobrar daquilo. Mas Deus não deu apenas um filho para Ana, Deus deu um profeta.
Samuel foi o maior profeta que Israel já teve. Além de dar um filho, esse filho foi um dos grandes servos de Deus marcado na história. Sabe, às vezes você está orando só para que Deus liberte seu filho das drogas. Às vezes você está orando só para que Deus liberte seu marido. Que Deus salve sua esposa. Mas Deus pode fazer muito mais do que isso, porque os sonhos de Deus são maiores e melhores que os seus. Eu tenho certeza que quando minha mãe orava por mim, ela nunca imaginava que eu me tornaria um pastor. Ela só queria que Deus me libertasse. Só isso estava bom. Sabe, às vezes a gente se contenta com pouco, mas Deus tem o melhor para nós. Então você pode pedir para o Senhor, sabendo que aquilo que você quer, se é bom, Deus vai multiplicar isso. Não desista dos seus sonhos. Pode vir falar: mas não vai dar certo não. Seu marido não tem jeito. Sua mulher não, só pela misericórdia. Deus vai te dar o melhor. Repreenda isso em nome de Jesus. Deus vai fazer o melhor na sua vida hoje, através daquilo que Ele já tem te dado. Mas para isso, para que os sonhos de Deus se realizem em nossa vida, para que nós possamos ter uma mudança em nossa vida, em primeiro lugar, você precisa se apaixonar pelos seus sonhos. Tem gente que tem um sonho, mas qualquer momento troca ele. Não, eu tenho esse sonho. Mas aí apareceu a dificuldade, você já muda de sonho. Aí apareceu a dificuldade, você já muda de sonho. Está sonhando sempre, mas nada palpável, nada real, nada que te faça chorar, nada que te faça investir a sua vida, nada que faça você abrir mão de alguma coisa. E muitas vezes nós queremos sonhar, mas o nosso sonho depende. Tá difícil? Então eu mudo de sonho, porque eu quero algo mais fácil. Saiba, tudo que tem valor não é fácil. A Bíblia nos fala de vários homens que se apaixonaram pelo propósito de Deus, o propósito que Deus havia colocado no coração deles. Nós poderíamos falar aqui sobre Abraão, sobre Moisés, sobre Neemias, sobre Davi. A Bíblia fala sobre Pedro, sobre Paulo, sobre grandes homens. E aí, o apóstolo Paulo, quando chamado pelo Senhor lá no caminho de Damasco, foi surpreendido pelo Senhor. E aí o Senhor mudou a história daquele homem. Aquele homem tinha um sonho de ser um grande fariseu, um grande mestre da lei. Mas o Senhor mudou o sonho dele. Paulo era judeu e possuía cidadania romana por causa do seu pai. Tinha tudo para viver sua vida tranquilamente e ser um fariseu reconhecido. Mas quando ele encontrou com o Senhor, o propósito da vida dele foi mudado. A Bíblia diz que Paulo sofreu várias perseguições, mas ele era apaixonado pelo propósito de Deus. Sabe o que vai fazer você ser vencedor em Deus? Ser apaixonado por aquilo que Deus quer fazer na sua vida. Isso vai fazer com que você enfrente qualquer dificuldade. Mas está muito difícil meu relacionamento. Mas eu sou apaixonado por Deus, e isso vai me fazer enfrentar essas dificuldades. Olha só o que Paulo diz lá em 2 Coríntios 11, do 22 ao 28. Isso demonstra o amor que ele tinha, a paixão que ele tinha pela obra de Deus. Olha só o que Paulo diz: são hebreus? Também eu sou. São israelitas? Também eu. São descendência de Abraão? Também eu. São ministros de Cristo? Falo como fora de mim, eu ainda mais. Em trabalhos, muito mais. Em açoites, mais do que eles. Em prisões, muito mais. Em perigo de morte, muitas vezes. Recebi dos judeus 50 quarentenas de açoites, menos um. 3 vezes fui açoitado com varas, uma vez fui apredejado, 3 vezes sofri naufrágio, uma noite e um dia passei no abismo, em viagens muitas vezes, em perigos de rios e em perigos de salteadores, em perigos dos da minha nação, em perigo dos gentios, em perigos da cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigo entre os falsos irmãos, e em trabalhos e em fadiga, em vigílias muitas vezes, em fome e sede e em jejum muitas vezes, em frio e em nudez. Além das coisas exteriores, me oprime cada dia o cuidado de todas as igrejas. Irmãos, percebam que nos versículos aqui que nós lemos, Paulo está dizendo aos falsos profetas, olha só o que Paulo está querendo dizer: vocês acham que eu iria sofrer tudo isso sem desistir se o meu sonho fosse algo falso? Ele estava falando o quê? Eu estou enfrentando todas essas dificuldades porque há um sonho muito maior no meu coração que me faz enfrentar todas as dificuldades. Sabe, talvez você esteja enfrentando uma dificuldade muito grande na sua vida, mas sabe o que vai fazer você não desistir daquilo que você tem passado, do seu sonho? Você ser apaixonado
apaixonado por aquilo que o Senhor tem para fazer na sua vida. Se você não tiver paixão no seu coração, você vai desistir. Só que é importante nós lembrarmos que para que Deus cumpra, para que Deus faça algo na nossa vida, nós precisamos fazer a nossa parte. É necessário, para que Deus cumpra o propósito dele, que você faça a sua parte. Fala para o irmão, irmão, você precisa fazer a sua parte. Paulo fez a parte dele. Para que o propósito de Deus se cumpra em sua vida, é necessário que você tome decisões. É necessário muitas vezes você traçar um plano, estabelecer um plano, e se posicione, e caminhe, e avance, e não pare. Sabe o que acontece com muitas pessoas? A pessoa pega e fala assim: sabe o que é? Eu estou esperando para saber qual é o plano de Deus para a minha vida. Eu estou esperando para saber qual é o propósito de Deus. Será que você não sabe ainda? Nós sabemos. O problema é que nós não queremos fazer a nossa parte. Nós não temos que esperar. Tem gente que está esperando, já sabe o que é para fazer, já sabe o que Deus quer, mas só que para fazer tem um preço. Só que muitas vezes nós não queremos pagar o preço. Nós não temos que esperar, mas nós temos que buscar em Deus o propósito para a nossa vida. O que Deus falou para nós? Qual que é a missão de Jesus para nós? Ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Esse é o propósito, esse deve ser o propósito da nossa vida. E o que nós iremos fazer para isso? Nós iremos formar família, nós iremos trabalhar, nós iremos nos relacionar com as pessoas, mas há um propósito para isso. Nós queremos alcançar o objetivo do ir do Senhor. A palavra de Deus diz lá em Provérbios 16:9 que o coração do homem considera o seu caminho, mas o Senhor dirige os passos. Você deve traçar um plano, confiando no Senhor que vai dirigir os seus passos. Só que o problema é que nós queremos traçar o caminho e dirigir os nossos passos. Não queremos nos submeter à vontade de Deus. Muitas pessoas sonham muito, são sonhadores, mas sem nenhuma realidade. Por exemplo, se eu sonhar em ser um missionário, ir para as outras nações pregar o evangelho do Senhor, o que eu preciso fazer? Me preparar para isso. Ah não, mas eu tenho um sonho, eu tenho um chamado. Meu chamado é para as nações. Eu vou para muitas nações. Mas e aí, qual língua você sabe falar? Nenhuma. Quantas vezes você já pensou em estudar o inglês? Ah não, para que eu vou fazer isso? Ah não, eu tenho um sonho, eu quero ser um pastor. Quantos versículos da Bíblia você lê por dia? Ah não, eu vou ser um líder de célula. Você já conseguiu cuidar de alguém? Ah não, mas eu quero, Deus vai fazer. Não, Deus vai fazer, mas você precisa fazer a sua parte. Nós queremos que Deus faça, mas nós não fazemos a nossa parte. Deus falou para o povo: vai. E se o povo ficasse parado, eles iam andar sobre as águas? O mar ia se abrir para eles? Não. Eles iam ficar com medo. O mar estava aberto, Moisés tinha tocado no mar, o mar tinha aberto. Já pensou se eles ficassem com medo? Não, mas se eu for o mar fechar? E se eu for o mar fechar? Muitas vezes nós estamos assim: Deus já abriu o mar para você, é só você caminhar. Caminhar por dentro do mar a seco, muitas vezes pode parecer assustador. É ou não é? É glorioso, mas é assustador, é ou não é? É perigosíssimo. O mar pode fechar a qualquer momento. Mas para isso você precisa ter fé. Se você sonha em algo grande, você vai ter que fazer algo grande para alcançar. Nós queremos as coisas, mas nós queremos de mão beijada. Há um preço. O casamento de sucesso tem um preço. A profissão de sucesso tem um preço. O chamado de sucesso, o ministério de sucesso tem um preço. Mas será que nós estamos dispostos a pagar o preço? Deus já abriu. A bênção já está sobre as nossas vidas, mas nós precisamos fazer a nossa parte. Você deve se apaixonar pelo seu sonho ao ponto de nunca desistir dele. Porque se um dia você desistiu, é porque nunca foi sonho. Ah, eu tinha um sonho, mas já acabou? Então não era um sonho, era uma fantasia. Talvez você estava indo pela empolgação. Não se empolgue, viva aquilo que o Senhor tem para a sua vida. O seu sonho para cumprir o propósito de Deus é o combustível para a sua vida.
Apaixone-se pelo seu sonho e não permita que ninguém desmotive você, pois o poder de Deus, ele vai se aperfeiçoar na sua fraqueza quando o seu sonho for real. Deus conhece seu coração. Deus sabe se realmente é um sonho. Sabe, às vezes a gente fala que é um sonho, mas não é. A gente não está nem com vontade de tentar fazer. Você não paga um preço por isso, não é sonho. Nós não podemos olhar para trás. Sabe por que muitas pessoas não avançam? Porque ficam olhando para trás, ficam olhando para o seu passado, ficam olhando para as coisas que está deixando. Ah não, mas eu vou deixar isso aí, mas agora eu vou virar crente, esse negócio aí, mas e as festas, isso e aquilo? E agora? O que eu vou fazer com a minha novela? O pessoal já toma posse da novela já. Eu não vou mais poder assistir novela, pastor. Não é que você não vai poder mais, você não vai querer mais, porque o prazer do Senhor não está nessas coisas. Nós não devemos olhar para trás. Jesus era muito duro com isso. Jesus, todas as vezes que ele ensinou sobre as coisas, ele foi muito duro. E há uma passagem muito dura do Senhor falando para dois homens. Olha só o que diz lá em Lucas 9, do 59 ao 62. Olha só o que Jesus diz. A outro disse Jesus: segue-me. Jesus chamou a pessoa para segui-lo, preste atenção. Ele, porém, respondeu: permite-me primeiro ir sepultar meu pai. Mas Jesus insistiu: deixa os mortos sepultar os seus próprios mortos. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. Outro lhe disse: seguir-te-ei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me da minha casa. Mas Jesus lhe replicou: ninguém que, tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Olha só que sério isso que o Senhor falou aqui. Duas situações diferentes, duas pessoas diferentes. Um queria enterrar o pai que morreu e o outro queria apenas se despedir. Mas a mensagem do Senhor para os dois é a mesma. Por quê? O Senhor estava falando para eles: não adianta vocês quererem fazer a minha vontade se apegando às coisas do mundo, olhando para trás. É claro que o Senhor estava querendo trazer para eles um princípio muito mais importante do que perder alguns momentos para sepultar alguém ou se despedir das pessoas. Mas o problema é que o coração deles não estava em Cristo. Eles ainda estavam apegados às coisas. A verdade é que todos nós temos dificuldade de abrir mão de determinados valores. Sempre, infelizmente, as pessoas ficam presas a alguma coisa na nossa vida. Mas entenda, quando se trata de seguir ao Senhor, nós não podemos ter nada que nos prenda. Não podemos mais olhar para trás. O que Jesus diz aqui: quem põe a mão no arado precisa olhar para frente, focar na sua meta. Jesus falou, olha só o que Jesus fala lá em Lucas 17:32. Lembrai-vos da mulher de Ló. Ele estava falando sobre isso. E essa história nos ensina algo muito sério. Por quê? Quem foi a mulher de Ló? O Senhor tinha trazido condenação a Sodoma e Gomorra. Ló era primo de Abraão. E aí Abraão clamou, nós falamos sobre isso outro dia: Senhor, liberta o meu sobrinho é da minha família, o Senhor tem uma promessa, deixa ele morrer. O Senhor falou: tá bom então, eu vou libertar ele. Fala para ele e a família dele sair. Eu vou destruir aquela cidade, mas eu vou poupá-los. E quando o Senhor tirou Ló e sua família de Sodoma e Gomorra, o Senhor advertiu eles claramente que não olhassem para trás. É o que está escrito lá em Gênesis 19:17. Havendo-os levado fora, disse-lhe: livra-te, salva a tua vida, não olhes para trás, nem pares em toda a campina. Foge para o monte, para que não pereças. E aí, lá em Gênesis 19:26 diz: e a mulher de Ló olhou para trás e converteu-se numa estátua de sal. Irmãos, quando Deus nos liberta, nós não podemos mais olhar para trás. Tem muitas pessoas que vêm para Jesus, entregam a sua vida e ficam olhando: ah, mas meu marido fez muita coisa de errado. Ah, mas minha mulher, ah, mas o meu patrão, ah, mas o meu pai nunca me deu nada. Você não conhece como era a minha vida. Para de olhar para trás, Deus tem uma vida nova para você. Amém. Até quando você vai ficar chorando seu passado, sendo que Deus tem um presente novo e maravilhoso para você? A palavra hebraica traduzida aqui para olhar, quando o anjo falou para não olhar para trás, é nabat. Olha só o que significa aqui. Significa contemplar, mostrar consideração, prestar atenção.
Não fala de alguém que olhou por curiosidade. A mulher de Ló não olhou por curiosidade para trás. Ela olhou com saudade. Mas a cidade era boa. A cidade não era tão ruim assim para ser destruída. Esse era o sentimento dela no coração dela. E muitas vezes nós saímos do mundo. Mas sabe, você sai não porque você quer sair. É porque não tem mais jeito. Se eu não sair, eu perdi meu casamento. Se eu não sair, eu vou falir. Se eu não sair, meu filho não vai ser curado. E a pessoa vem para a igreja preso nessas coisas. Mas a vontade dela está lá no mundo. Sabe quando você vai desfrutar das coisas de Deus? Nunca. Se você não se desprender das coisas do mundo, você nunca vai usufruir do melhor de Deus. Por que o povo sofreu muito no deserto? 40 anos. Porque estava preso às coisas do mundo. Porque estava preso à escravidão. Você foi livre. A Bíblia diz lá em Gálatas 5:1: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. E aí Paulo entendia essa questão das pessoas ficarem presas no passado. E aí o que ele fala? Então faz o seguinte: para de ficar preso, se liberta de vez. Portanto, permaneceis firmes e não vos submetais a novo jugo de escravidão. Quantas vezes Deus nos liberta e a gente volta a ficar pensando no passado? Mas você lembra? Não, mas isso ainda não posso nem lembrar, porque se eu lembrar, se liberta, o Senhor já te libertou. Aleluia. Paulo nos revela que o mesmo jugo de escravidão que nos oprimiu um dia tentará pesar sobre os nossos ombros novamente, mas para isso nós temos que viver em liberdade. Fala para o irmão do seu lado: irmão, vive em liberdade. Fala para ele: Deus te chamou para a liberdade. Aleluia. Irmãos, isso é muito importante. Se nós não quebrarmos os vínculos com o passado, sabe, às vezes a gente quer tratar a nossa vida pensando sempre no passado, e as pessoas se relacionam com as outras pessoas baseadas no passado. Aí você começa a se relacionar com a pessoa: mas você lembra o que você me fez? Mas não esqueci não, tá? E às vezes você não fala, mas as suas atitudes demonstram que você não esqueceu. Agora eu te pergunto: se Deus te tratasse assim? E se Deus te tratasse baseado naquilo que você já fez? Irmãos, nós precisamos olhar para frente. Pare de olhar para trás. Se não quebrarmos os vínculos com o passado, podemos nos ver presos de novo, assim como a mulher de Ló foi roubada de sua vida, tornando-se uma estátua de sal. Podemos também perder a vida de Deus em nós, pelo fato de olhar para trás. É por isso que a nossa primeira mensagem deve ser sempre o arrependimento. Esta era a mensagem de Jesus, era a mensagem que Ele deu aos apóstolos: primeiro se arrependa. Quando nós mostramos a alguém que ele é um pecador, quando sua condição é uma consequência disso, ela vai entender que ela não pode ficar presa no passado. Primeiro nós falamos que a pessoa é um pecador e que ela precisa se arrepender dos seus pecados, para depois desfrutar das bênçãos de Deus. Não inverta as coisas. Sem um profundo arrependimento e dor pelo pecado, o crente pode ter saudades daquilo que deixou e olhar para trás. Se dá saudade do mundo, eu quero dizer, você precisa se converter. Se você tem saudade, não, mas tinha coisa que era bom. Tinha nada de bom. O que era bom era mentira. Não tinha nada de bom. Nós precisamos nos posicionar. Nós estamos em uma corrida, como nós falamos outro dia. Não recebemos um prêmio ainda. Talvez você esteja no meio do caminho, talvez próximo da chegada, talvez no início, eu não sei. O certo é que ninguém pode parar enquanto Deus não determinar o fim. É Deus quem determina o começo, o meio e o fim. E é isso que Paulo nos ensina na Epístola aos Filipenses. Nós fomos alcançados ou conquistados por Cristo em alguma ocasião da nossa vida. E estamos caminhando, mas nós precisamos caminhar mais. Deus, Ele vai fazer com que nós passemos por várias situações, para que nós possamos alcançar estágios diferentes. Nós temos outros estágios a alcançar. Alcançamos já a salvação. Talvez você já tenha entregado sua vida para Jesus, mas isso é muito pouco. O Senhor ainda tem muitas coisas para fazer. Olha só o que Paulo fala lá em Filipenses 3, 13 e 14. Uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. O que Paulo fala que ele faz?
Aqui tem 3 verbos preciosos. Olha só: esquecendo, avançando e prosseguindo. Repita comigo: esquecendo, avançando e prosseguindo. Olha só que precioso que Paulo fala: eu me esqueço das coisas que ficam para trás, eu avanço para que estão adiante e prossigo para o alvo. Isso é precioso. Irmãos, é preciso esquecer o caminho já percorrido, prescindir do passado para atirar-se ao presente. Não importa aí. Quando nós falamos isso, não importa se o seu passado foi bom. Ah, mas se foi bom, pastor? Se foi bom, esquece também, Deus tem coisas melhores. Tem pessoas que ficam pegam no passado que já foi usado por Deus. Aí fala: não, mas foi maravilhoso. E aí vive esse saudosismo. Não, mas eu já fui muito usado por Deus. Teve uma vez, uns 10 anos atrás, que eu orei por uma pessoa e Deus falou. 10 anos atrás? E hoje? Ah, não, hoje eu estou precisando de oração, pastor. Esquecendo das coisas que para trás ficam, eu avanço para o alvo. Se você foi usado, Deus quer te usar mais. Se você ainda não foi, Deus também quer te usar. Então não importa se você já foi ou não foi, importa que o futuro que Deus tem para nós é um futuro de vitória. Amém? Glória a Deus. É preciso avançar para o que está à frente, ansiar com todas as forças e estender as mãos para qualquer coisa que se depare à nossa frente. Tanto que Deus, Ele falou para o povo: Moisés, diga aos israelitas que sigam avante. Essas são algumas traduções. Outras traduções: diga ao povo que marche. É preciso prosseguir, é preciso correr diretamente atrás do alvo. Eu imagino que tinha alguns doidos no meio do povo que quando viu aquele mar abrindo, saiu correndo. Por quê? Porque queria passar. Sabe, Deus já abriu o mar, e às vezes você está se arrastando lá. Vai, avança, corre, correndo para o alvo. Eu imagino, se fosse Paulo, ele saía correndo no meio daquele mar aberto. Só que às vezes Deus já abriu o mar, Deus já te deu uma palavra, porque antes de acontecer materialmente, Deus libera uma palavra. Deus já falou: eu vou mudar o seu casamento. Só que você não acredita, você não avança em direção à vitória. Você fica: mas será? Será não, Deus já falou, está falado. Aleluia. Aquele que começou a boa obra é fiel para completá-la. Nós falamos que nesses tempos Deus iria fazer grandes milagres. E nós temos vivido e experimentado milagres de Deus através das casas de paz. E muitas vezes Deus tem nos colocado em situações difíceis, tanto nas casas de paz quanto nos nossos lares. Sabe por quê? Porque Deus tem coisas grandes, mas para vivermos coisas grandes, nós precisamos estar preparados para isso. Sempre que eu me deparo com uma situação difícil, eu penso: Senhor, o Senhor vai me dar algo grande, porque não é possível que o Senhor me permitiria passar por uma dificuldade que eu não sei nem fazer. Mas Deus, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que eu posso imaginar, e assim também é na sua vida. Amém? Se você se encontra relutante nos seus esforços, os resultados que irá obter refletirá proporcionalmente a sua indecisão. Não seja alguém indeciso. Qualquer coisa que você tentar obter ou realizar, e nessa tentativa demonstrar hesitação e falta de entusiasmo, saiba que as suas chances de ser bem sucedido serão bastante reduzidas. As suas indecisões estão dizendo algo de tremenda importância a você. Quando você se encontra sem entusiasmo ao tomar uma determinada ação, isso significa que você não está realmente comprometido com aquilo que você quer, ou pensa, ou deseja alcançar. Ah, mas eu quero que mude. Mas o que você está disposto a fazer? Nada. Então eu quero dizer que você não quer que mude. Nós precisamos encarar a realidade. Se eu quero que mude, se eu quero que o meu emprego seja um emprego melhor, se eu quero ganhar mais, eu preciso me esforçar para isso. Ah não, mas eu preciso de um salário maior. Quem precisa de um salário maior aqui? Dá uma glória a Deus quem precisa de um salário maior. E agora vem a parte difícil. O que você está fazendo para aumentar esse salário? Pergunta para o irmão do seu lado aí, todo mundo falou que é um salário. O que você está fazendo? Reclamando do seu patrão? Você quer ganhar mais, mas não faz nada para isso. Você reclama do patrão. Você reclama do emprego. A Bíblia tem um princípio muito importante. Não fugir disso. Ser fiel no
pouco que eu te colocarei no muito. É Deus quem diz. Aí Deus te abre uma porta de emprego e está reclamando. Primeiro você agradece, dá até testemunho. Deus abriu a porta, passou 2 meses, você quer estar reclamando do emprego. Mas não foi Deus que abriu? Mas, sabe? Não foi Deus, né? Se fosse Deus, você não estava reclamando. Mas eu quero te dizer que talvez não seja o emprego dos seus sonhos, mas seja fiel a Deus, agradeça a Deus, honre o seu patrão, Deus vai te honrar. Se você quer receber mais, faça algo para isso. Se você quer arrumar um emprego, faça algo para isso também. Submeta-se ao propósito do Senhor. Faça de Deus o seu parceiro no seu projeto de vida. Você vai ver cair por terra toda e qualquer decisão quando Deus for o seu parceiro. Só que muitas vezes você quer deixar Deus de lado no projeto, sabe? Não, Deus, pode deixar aqui se eu resolvo. Quando ficar difícil eu te chamo. Só que quando ficar difícil você vai desistir, você não vai chamar Deus. O projeto nosso, Deus tem que ser o princípio. Deus tem que ser o meio e Deus tem que ser o fim. Amém? Glória a Deus. Na Bíblia tem um símbolo muito importante de um animal, e muitas vezes a Bíblia fala sobre esse animal, que é a águia. Deus inspirou diversos homens na Bíblia para usarem a águia como símbolo. E por que Deus usou a águia e não uma galinha, ou uma andorinha, ou um pardal? Porque Deus queria nos ensinar algo a respeito da águia. A galinha, ela possui olhos laterais, porém a águia possui olhos frontais. Assim devem ser os nossos olhos, focados no propósito de Deus para a nossa vida, sem ligar para o que acontece ao redor da sua vida. Quando vêm os ventos, as tempestades, é interessante isso. A galinha corre logo para se esconder, mas a águia sai para voar, para se fortalecer. Essa deve ser a lição que nós devemos aprender. Quando os ventos e as tempestades, situações que querem nos derrubar, nos desmotivar, fazer com que nós desistamos dos nossos sonhos, vierem tentando nos afligir, nós precisamos voar para perto de Deus e nos fortalecer. A galinha corre do problema, a águia avança para Deus. Ore pedindo para Deus que Ele te ajude ao cumprir o propósito dEle para a sua vida. Qual foi a palavra de Deus para o povo de Israel? Marche, marche. Você não vai ser vencedor retrocedendo. Você não vai ser vencedor ficando parado. Você só vai ser vencedor quando você marchar. Diga ao povo que marche. Moisés, o que você está fazendo aí? Eu já falei que eu vou, Deus já deu a palavra. Mas só que muitas vezes nós não nos baseamos na palavra do Senhor, nós nos baseamos nas circunstâncias. Não se baseie na circunstância. A circunstância pode ser um mar assustador. Assustador. Um mar que parece que é morte. Pular no mar é morte. Mas saiba, se Deus estiver com você, o mar vai se abrir. O Senhor quer dizer para mim e para você hoje que nós possamos pedir ao Senhor que nos ajude nas nossas dificuldades, para que possa ser cumprido o propósito de Deus, o sonho de Deus e até mesmo os nossos sonhos, aquilo que nós temos como sonho. Talvez você tenha um sonho, e sonhar não é pecado, mas você vai precisar avançar para alcançar o seu sonho. Eu queria que você se colocasse de pé agora para nós orarmos. Eu não sei como você está. Eu não sei se você hoje tem marchado, tem olhado e voltado para trás, ou se você tem ficado parado. Talvez você esteja vivendo um momento de muita dificuldade em relação ao propósito de Deus. Você até sabe o que Deus tem para a sua vida, mas quando você olha para o mar, você não vê nenhuma expectativa de vitória. Porque não dá. O mar é muito grande. Nós somos muito pequenos e limitados. Mas muitas vezes nós não conseguimos perceber que em meio às dificuldades que Deus vai agir. E nós falamos isso sempre. Permita que Deus opere o sobrenatural. Abra o seu coração para o Senhor. Como você tem se portado hoje? Como que você se sente? Marchando, parado ou querendo voltar para trás? É tempo de marchar para a vitória. É tempo de avançar em direção ao propósito de Deus. Glória a Deus.
Eu queria que você orasse pedindo a Deus que o ajude a cumprir, a avançar, a ir em direção ao propósito dele. Qual animal você se identifica? A uma águia ou uma galinha? Você tem olhado para o redor, para as circunstâncias? Você tem fugido de seus problemas? Você tem tentado fingir que não está nada acontecendo? Diga ao povo que marche. Não desista dos seus sonhos. Deus tem algo novo para fazer na sua vida. Talvez você tenha deixado o propósito de Deus para trás. Talvez você esteja pesando as coisas de acordo com a sua medida. Mas Deus te encoraja hoje a fazer diferente. Qual é a sua posição? Eu queria orar com você agora. Eu não vou pedir para você vir aqui à frente. Eu não vou pedir para você fazer nada de especial. O Senhor pode tocar em você aí onde você está. A sua posição ou a sua determinação nesse momento, o seu posicionamento pode mudar a história da sua vida. Diga ao povo que marche. Será que ficou alguém parado e ficou com medo do mar? Se ficou, foi morto. Ficar parado significa morte. Voltar para trás significa morte. A nossa única chance é avançar. Nós não somos daqueles que retrocedem, nós somos aqueles que avançam rumo ao propósito de Deus. Queria te encorajar agora a pôr a mão no seu coração e nós vamos orar juntos. Ó Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, que sonda e conhece o nosso coração. O Senhor conhece o coração do teu povo, de todos que entraram por aquelas portas. Senhor, eu sei que pode ter muitos aqui que estão pensando em parar, ou já pararam, muitos que estão voltando, mas hoje o Senhor quer dar um alerta. É tempo de avançar, de ir para frente, de andar pelo meio do mar. Que talvez as circunstâncias, as dificuldades, as ciladas do diabo tenham feito com que filhos e filhas, homens e mulheres que o Senhor escolheu, estejam pensando em desistir. Mas a palavra que o Senhor mandou através de Moisés é a mesma palavra para nós hoje. Diga ao povo que marche, que avance, porque a vitória já é nossa. A vitória é de cada um que está aqui, não importa em qual área, se é na área da saúde, se é na área financeira, se é na área conjugal. O Senhor tem o melhor para nós. Senhor, e que nesta noite nós possamos sair daqui com essa revelação no nosso coração, do Deus que abre o mar se for necessário, e se Ele quiser, Ele nos faz andar por sobre as águas. Que o Senhor traga ao coração de cada homem, cada mulher, cada marido, cada esposa, cada filho, a necessidade de se entregar de coração para o Senhor. Ah, Senhor amado, de confiar que o Senhor fará o melhor. Oh Deus de poder e glórias, muda, Senhor, a história, muda esse quadro tenebroso, muda, Senhor, essa destruição
quadros de destruição, quadros de perda, quadros de morte. Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Se você recebe essa palavra do Senhor no seu coração, eu queria que você aplaude.